interior de I ela é diferenciável, e no interior de I a derivada é estritamente crescente. Significa que o coeficiente angular está aumentando algebricamente, não em valor absoluto. Está aumentando relativamente. Se o coeficiente angular num ponto é menos 3, pontos na frente ele pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vai aumentando, tá? Ou seja, o coeficiente, as retas tangentes, portanto, elas têm essa configuração. Ou seja, se eu pegar esse ponto, a reta tangente desse ponto tem que ser assim. Se eu pego, vou para o ponto aqui, a reta tangente tem que ser assim. Se eu pegar um ponto aqui, a reta tangente tem que ser como? Assim. Se eu vier para um ponto aqui, a reta tangente tem que ser assim. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente está o quê? Aumentando. Se está aumentando e o gráfico passa pelos pontos de tangência, o gráfico tem que passar assim. Então a função vai ter que ser convexa. Está entendendo? É como se tivesse um cesto aqui. As retas tangentes fazem um cesto para abrigar o gráfico. Como o coeficiente angular das retas tangentes está algebricamente aumentando, não tem outra. Mas isso não é demonstração, né? Isso é intuição. Demonstração é você mostrar que satisfaz a condição da definição. Tá? Então, veja o seguinte, ó. Daí, dados A, B e X pertencente a I. Vou pegar logo assim. Dados 3 pontos, A, B e X pertencente a I. Com A menor do que X, menor do que B, vou escrever assim. Tá? Dados A e B e X, porque sempre você pega aqui, né? São os pontos A e B, e onde é que está o X? Está no meio. Tá? Ou então, você não está satisfeito? Dados A e B pertencente a I. Com A menor do que B. E X no intervalo aberto a B. Você concorda que era o mesmo que estava escrito antes? Não era? Tem-se que. Tá? Primeira coisa, ó. A F é contínua. A F é contínua no intervalo fechado a X e no intervalo fechado XB, não é? Esses intervalos estão contidos em I, não estão? Se o AB está contido em I e o X está entre A e B, o intervalo fechado a X e o intervalo fechado XB estão contidos em I. Como a F é contínua em I, a F é contínua por força maior nesses dois intervalos. E a F é o quê? Diferenciável. E a F é diferenciável aonde? Nesses dois intervalos aqui. Nesse intervalo e nesse. Porque esses intervalos estão contidos no interior de I, aonde a F é diferenciável e a derivada da F é estritamente crescente. Aí aqui a bola está quicando para você chutar. O que é que eu vou usar aqui? O que é? Teorema do valor médio. Ele chutou. Se vai para o gol, não sei. Tá? Tá vendo? Logo, existe primeiro um C no intervalo AX, tá certo? Um C no intervalo AX e um D no intervalo XD aberto, XB aberto, porque existe um C no intervalo AX aberto e o D no intervalo XB fechado, tais que existem, né? Existem C nesse intervalo e D nesse intervalo, tais que, primeiro, vamos lá. Quem é
f de x menos f de a sobre o quê? X menos a. Isso é igual a f' de c. O teorema do valor médio diz isso. Como f é contínua no intervalo ax fechado e diferenciável no intervalo ax aberto, existe um c tal que isso e isso aqui, que é o outro. Quem é? É o f de b menos f de x sobre b menos x. Isso é igual a quê? A derivada da f em d. Então, eu usei as duas hipóteses já. Quais são? A hipótese que f é contínua aí e f é diferenciável onde? No interior de I. Então, eu tenho isso aqui. Só que falta uma hipótese. Qual é? Que eu não usei. A derivada da f é estritamente crescente em I. Logo, como? Já usei um logo ali, tá com assim aqui. Assim, como o C é menor do que o D, claro que o C é menor do que o D, porque o C está nesse intervalo e o D está nesse. Então, o C é menor do que X e o X é menor do que D. Então, o C é menor do que D. Como o C é menor do que D, F' de C é menor do que F' de D. Ou seja, F de X menos F de A sobre o quê? Sobre o X menos A é menor do que F de B menos F de X sobre quem? B menos X. O que? A ordem? Não, aqui não. Não importa não, porque se mudar a ordem em cima e embaixo não muda o sinal. E é o mesmo valor. Tá? E o que dá, tá? Agora vamos trabalhar nisso aqui, ó. O que dá, seguinte. Se isso aqui é verdade, x menos a não é positivo, b menos x é positivo. Quando eu multiplicar a desigualdade pelo produto de x menos a por b menos x, você vai ter o seguinte, ó. F de x menos f de a vezes quem? Vezes b menos x, que eu vou colocar assim, ó. Vou colocar, vai ficar f, vamos logo direto, sejamos mais rápido, ó. F de x vezes quem? B menos x, menos f de a vezes quem? B menos x, tá certo? F de x vezes b menos x, menos f de a menos b menos x, é menor do que o quê? F de b vezes o quê? X menos a, menos o quê? F de x vezes x menos a. Concorda comigo? Ponto. Deste modo, você vai ter o seguinte. Pega esse, com esse, traz para cá. Vai ficar o quê? Coloca o f de x, vai ficar f de x vezes b menos x, mais f de x vezes x menos a. Quanto é que dá isso? Dá f de x vezes b menos a. Por quê? Porque b menos x somado com x menos a, só sobra b menos a. Certo? E isso é menor do que, aqui vai ficar o quê? F de b vezes x menos a, mais o quê? F de a vezes b menos x. Tá? Deste modo, você tem isso. Portanto, você tem o seguinte. Você fica com f de x vezes b menos a menor do que f de b vezes x menos a
menos f de A vezes x menos A. Não, que é isso? Não tem isso não. Tem? Tem? Não tem não. De fato não tem, ó. Mais f de A vezes que? X menos A. Desapareceu, não desapareceu? Desapareceu. E ainda tem o que está aqui. Mais f de A vezes quem? B menos x. Ou seja, f de x vezes B menos A é menor do que... Quanto é que dá isso aqui, hein? Coloca o x menos A em evidência. Fica o quê? F de B menos F de A vezes quem? X menos A. Tá? E quanto é que dá isso aqui, hein? Mais F de A vezes B menos A. Logo, você divide tudo por B menos A, fica o quê? F de x é menor do que F de B menos F de A sobre B menos A mais F de A. Morreu. Ah, sim. Vezes x menos A mais F de A. Repare, vamos recapitular o que eu fiz. Como foi que eu cheguei aqui? Eu cheguei assim. Admitindo as hipóteses, dados A e B e I, quaisquer, quando é dados, é quaisquer, né? Dados é o quantificador universal. Quaisquer A e B para quaisquer A e B em I. E X no interior do intervalo AB, você tem essa desigualdade. O que é que isso diz? Olha aqui. Se essa desigualdade ocorre, quaisquer que sejam A e B em I, com A menor do que B, e X no interior do intervalo AB, isto diz que a função é estritamente convexa. Pronto. Isto diz que a função f é o quê? Estritamente o quê, hein? Convexa aonde? Em. A função f é estritamente convexa no intervalo I. E aí sai um corolário, bem simples daí. Se for estritamente decrescente, a que conclusão você vai chegar? Que é estritamente côncava em I. Tá? E você tem... Sei lá, tá carregando ali. E você tem daí o seguinte corolário, que é corolário. Tá? Sejam I contido em R um intervalo, e é esse corolário que nós vamos usar para esboçar com mais fidelidade o gráfico de uma função. Um intervalo e F, uma função definida em I. Ora, se F é contínua em I, F é diferenciável no interior de I. Olha o que eu escrevi aqui, estava na frente, né? Se F é contínua em I, F é duas vezes diferenciável no interior de I. F é duas vezes diferenciável no interior de I. Duas vezes diferenciável no interior. E no interior de I, a derivada segunda é positiva,
E a derivada segunda é positiva. Qualquer que seja x aonde? No interior de I. Então, a conclusão é que a F é estritamente crescente aonde? Em I. É um corolário? É. Demonstração imediata. O intervalo, você pega o seguinte. Olha agora, admita as hipóteses, aí você foca no interior de I. No interior de I, a função f, ela tem derivada primeira e tem derivada segunda. E a derivada segunda é positiva. Quem é a derivada segunda? É a derivada da derivada primeira. Ora, no interior de I, a derivada primeira é contínua, porque ela é diferenciável. Tem derivada segunda. Estão acompanhando meu raciocínio? No interior de I, a derivada primeira é contínua. No interior do interior de I, que é o próprio interior de I, porque é um intervalo aberto, tá certo? A derivada primeira é diferenciável. E a sua derivada é positiva. Isso diz o quê? Que a derivada é estritamente crescente no interior de I. Aí o que é que eu tenho? A f é contínua em I, diferenciável no interior de I, e no interior de I a sua derivada primeira é estritamente crescente. Isso te remete a esta proposição, que diz o quê? Que a função f é estritamente convexa. Por isso é que é corolário. Você aplica o teste da derivada primeira para crescimento a f? Não. A derivada da f. Tá certo? E aí vamos esboçar o gráfico de uma função aqui, bem interessante. Ela dá um trabalhinho, mas vamos lá. Vamos a ela. Vamos a essa função. Se eu conseguir encontrar aqui, consigo sim. Pronto. Ô, meu filho, passe logo, por favor. Vamos usar esse corolário. Esse corolário é chamado de teste da derivada segunda para convexidade. Tem o teste da derivada primeira para o crescimento. Esse é o teste da derivada segunda para convexidade. Tá? Vamos lá, vamos pegar a seguinte função. Eu já esbocei o gráfico de x sobre x2 menos 1 para vocês, já? X sobre x2 menos 1 para vocês? Então vamos a... Então vamos pegar essa daqui. Pegar a outra. Um exemplo mais forte. Ó. Como? Quer? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Falarei sobre isso daqui a pouco. Seja f... Crescente mesmo é convexa. Opa, é estritamente convexa. É estritamente... Conserta aí, ó. Convexa aí. Não tem crescente, mas é estritamente convexa. Tá? Tá bom? Talvez por isso que você falou crescente, foi? Tá? Salvei sua pátria aqui. Então, f é estritamente convexa. Esse é o teste da derivada segunda para convexidade. Então, seja f de R em R, seja f de R em R,